Como ferir o ego de um homem. A psicologia oculta para fazer um homem te desejar. A dinâmica da atração entre homens e mulheres é frequentemente retratada como um campo de batalha de emoções e estratégias, mas a verdade é que ela opera sob princípios psicológicos e biológicos profundos, que, uma vez compreendidos, transformam completamente o jogo. O roteiro mergulha de cabeça em uma das verdades mais contra-intuitivas e poderosas da conquista. O homem não valoriza o que lhe é dado de forma fácil e abundante. Ele anseia por aquilo que representa um desafio, uma conquista. Esta não é uma mera opinião ou uma tática de sedução superficial, mas um padrão de comportamento enraizado na psicologia masculina e confirmado pela neurociência moderna. A premissa central é que a perseguição constante por parte da mulher, a disponibilidade excessiva e a entrega total de afeto sem um senso de desafio, paradoxalmente, diminuem o valor percebido dela aos olhos do homem. Em vez de gerar gratidão, essa atitude aciona um desinteresse quase instintivo. Para dar credibilidade e profundidade a essa afirmação, o roteiro se apoia em dois pilares: a autoridade da psicologia e a evidência da biologia. Ao citar a neurociência, ele explica que o cérebro masculino é programado para liberar níveis mais elevados de dopamina, o neurotransmissor do prazer, da motivação e da recompensa, quando confrontado com um desafio ou uma recompensa intermitente. É o mesmo mecanismo que torna os jogos de azar tão viciantes. A incerteza da vitória e a antecipação da conquista criam uma onda química muito mais poderosa do que a certeza de uma recompensa garantida. Quando uma mulher se torna garantida, a produção de dopamina associada a ela diminui, e com ela, o senso de urgência, desejo e valorização. O roteiro usa essa base científica para argumentar que não se trata de uma falha de caráter do homem, mas de uma programação cerebral primitiva que precisa ser compreendida, não combatida. Além da dopamina, o texto introduz outros neurotransmissores para solidificar seu argumento, como a vasopressina, associada à formação de vínculos e fidelidade, que seria liberada quando um homem se sente positivamente desafiado por uma mulher que admira. A mensagem é clara. O desafio, quando apresentado de forma correta, não apenas atrai, mas também cria as bases químicas para a devoção. A estrutura do roteiro é desenhada para um público específico. Mulheres que se sentem frustradas por darem tudo de si e receberem migalhas em troca. Ele valida a dor delas. Parece uma cruel ironia do destino, não? E imediatamente oferece uma explicação lógica e uma solução poderosa. Ao fazer isso, ele não apenas ensina uma técnica, mas também empodera a espectadora, tirando-a de um lugar de vítima das circunstâncias e colocando-a em uma posição de conhecimento e controle. A promessa não é apenas conquistar um homem, mas entender o porquê por trás do comportamento masculino, oferecendo uma sensação de maestria sobre a própria vida amorosa. A abordagem é, portanto, uma mistura magistral de validação emocional, explicação científica e promessa de transformação, criando um conteúdo irresistível para quem busca respostas e resultados em seus relacionamentos. O conceito mais magnético e controverso apresentado no roteiro é, sem dúvida, a ideia de ferir o ego masculino como um caminho para despertar amor e devoção. À primeira vista, a frase soa como um convite à manipulação ou à crueldade, algo que poderia facilmente afastar um público que busca conexões genuínas. No entanto, a genialidade do roteiro reside precisamente em como ele pega essa expressão provocadora e a ressignifica completamente, transformando-a de um ato de agressão em uma técnica sagrada e transformadora. Essa ressignificação é o coração da sua estratégia persuasiva. O texto deixa claro repetidamente que não se trata de humilhar, criticar ou diminuir o homem. Pelo contrário, a ferida aqui é uma metáfora para tocar sutilmente nas inseguranças e no potencial não realizado do homem, de uma forma que o inspire a se tornar sua melhor versão, não por obrigação, mas por um desejo ardente de provar seu valor para a mulher que ele admira.
A abordagem funciona porque se conecta diretamente com a psicologia arquetípica do masculino. O roteiro argumenta que, em sua essência, o homem carrega uma ferida primordial, um medo profundo de não ser suficiente, de não ser valorizado ou respeitado. Quando uma mulher, em vez de ignorar ou tentar curar essa ferida com afeto excessivo, o que pode ser percebido como pena, a toca com um desafio amoroso, ela ativa o instinto primordial do guerreiro. Ela o convida a uma jornada de superação, na qual a conquista do amor e da admiração dela se torna o prêmio máximo. A ferida não é um ataque, mas um chamado à ação. É a diferença sutil entre dizer "eu te aceito como você é", que pode soar como complacência, e "eu vejo o homem extraordinário que você pode se tornar", que soa como um desafio inspirador. Essa segunda abordagem fere o ego apenas o suficiente para tirá-lo da zona de conforto, despertando nele a necessidade de agir, de crescer e de conquistar. Para o público-alvo, mulheres que se sentem desvalorizadas, essa perspectiva é incrivelmente empoderadora. Ela inverte a dinâmica de poder. Em vez de a mulher precisar se moldar e se diminuir para caber na vida do homem, ela se torna a catalisadora do crescimento dele. Ela não é mais uma mera espectadora, mas a musa que inspira a jornada do herói. O roteiro utiliza a história da cliente Mariana como um exemplo prático perfeito. Quanto mais ela se doava, menos ele a valorizava. A mudança só ocorreu quando ela parou de tentar preencher as carências dele e, em vez disso, aprendeu a ferir seu ego de forma sagrada, desafiando-o a ser mais. Essa narrativa transforma uma ideia abstrata em um resultado tangível e desejável. Ao final, o conceito de ferir o ego é apresentado não como um jogo de sedução, mas como um ato de amor profundo. Um ato que enxerga o potencial do outro e o convida a realizá-lo, criando um vínculo baseado não em dependência, mas em admiração mútua e crescimento conjunto. É essa sofisticação na abordagem que eleva o roteiro de um simples guia de namoro para uma filosofia de relacionamento. Se a psicologia da conquista nos mostra o que funciona, o desafio e a ideia de ferir o ego nos ensina como aplicá-lo de forma transformadora, é a aplicação dos conceitos de Carl Jung que nos revela o porquê por trás de tudo isso. O roteiro eleva-se de um simples manual de dicas para uma filosofia de relacionamento ao usar a psicologia analítica como sua espinha dorsal, conferindo uma camada de profundidade, legitimidade e até mesmo um ar de sabedoria ancestral às suas técnicas. A menção a Jung não é meramente decorativa. Ela serve como a autoridade máxima que valida toda a premissa. Para o público-alvo, que já se frustrou com conselhos superficiais, ouvir que essas estratégias estão enraizadas nos estudos de um dos maiores psicanalistas da história cria uma sensação de estar acessando um conhecimento secreto e poderoso. O roteiro habilmente traduz conceitos junguianos complexos em ferramentas práticas para a atração. O primeiro e mais crucial é a sombra. Enquanto a psicologia popular foca apenas nos aspectos positivos, o roteiro argumenta que a verdadeira conexão nasce quando se tem a coragem de interagir com a parte vulnerável e insegura que todo homem esconde. A técnica do confronto com a sombra é apresentada como o nível mais profundo de ferir o ego. Não se trata de explorar a fraqueza, mas de criar um espaço sagrado onde a vulnerabilidade dele pode ser mostrada sem medo de julgamento. Ao fazer isso, a mulher deixa de ser apenas uma parceira romântica e se torna uma curadora, uma figura de confiança quase espiritual, criando um vínculo que, como aponta a neurociência citada, libera oxitocina, o hormônio do vínculo. Essa conexão primordial é descrita como quase impossível de quebrar. Dando um passo além, o roteiro introduz o conceito de ânima, a projeção da imagem feminina ideal que reside no inconsciente masculino. A promessa aqui é ensinar a mulher a se tornar a tela, na qual o homem projeta essa figura quase divina. Isso explica a origem da paixão arrebatadora e do amor obsessivo. O roteiro sugere que, ao aplicar os 3 segredos, espelho da alma,
Paradoxo da presença e confronto com a sombra. A mulher naturalmente encarna as qualidades que ativam essa projeção da ânima. Por fim, o conceito de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é conectado diretamente à técnica do paradoxo da presença. Ter uma vida própria, mistérios e paixões, não é mais visto como um jogo de se fazer de difícil, mas como um ato de honrar a própria jornada de autodescoberta. Isso reformula a técnica, tirando-a do campo da manipulação e colocando-a no campo do auto-amor e do empoderamento. Ao entrelaçar esses conceitos, o roteiro oferece uma narrativa coesa. Ao se tornar uma mulher individuada, autêntica e com vida própria, ela aprende a interagir com a sombra do homem de forma curadora, tornando-se assim a personificação de sua ânima. É uma fórmula psicológica completa para a devoção, depois de estabelecer a base neurocientífica da atração, ressignificar o ferir o ego e dar profundidade a tudo com a psicologia junguiana. O roteiro chega ao seu clímax temático: a celebração do poder do feminino autêntico. Este último tema é a conclusão lógica e a mensagem mais empoderadora de todo o texto. Ele amarra todas as pontas soltas e revela que o verdadeiro segredo não está em aprender a manipular um homem, mas em aprender a habitar o próprio poder como mulher. A ironia cruel, como aponta o roteiro, é que muitas mulheres fazem exatamente o oposto. Diminuem sua luz, escondem suas conquistas e silenciam suas opiniões com medo de intimidar ou afastar um parceiro. O roteiro argumenta que essa estratégia não apenas falha, mas também afasta o tipo de masculino forte e seguro que elas desejam. Este tema se conecta diretamente com os anteriores ao revelar que as técnicas ensinadas não são sobre fingir ser, de uma certa maneira, mas sobre ousar ser quem realmente se é. O paradoxo da presença narra, por exemplo, deixa de ser sobre jogar para se tornar um reflexo da mulher que tem uma vida rica e honra sua jornada de individuação. O espelho da alma e o confronto com a sombra exigem uma mulher com discernimento e força interior, capaz de ver além das aparências e de sustentar a vulnerabilidade do outro sem se desestabilizar. Portanto, o roteiro argumenta que o masculino verdadeiramente forte não anseia por um feminino diminuído, mas pelo feminino em seu pleno poder, ardente, misterioso, desafiador e sábio. A mulher se torna irresistível não quando aprende um truque, mas quando se reconquista, quando para de pedir desculpas por sua força e passa a usá-la como sua maior ferramenta de atração. A mensagem final é uma revolução para o público-alvo. Para a mulher que sempre se sentiu dividida entre ser poderosa e ser amada, o roteiro oferece uma solução libertadora. Você pode ser ambas. A neurociência é novamente convocada para selar o argumento, afirmando que a confiança autêntica e o autorrespeito são biologicamente atraentes, aumentando os níveis de testosterona no homem. Isso transforma o empoderamento feminino de um conceito abstrato para uma vantagem biológica na atração. O roteiro, portanto, completa seu ciclo. Começa com uma promessa de ensinar a conquistar um homem e termina com a revelação de que o caminho para isso é, na verdade, a reconquista de si mesma. A jornada externa se revela como uma jornada interna. E agora que você tem o mapa, a bússola e as chaves, a aventura é sua. Se essa conversa acendeu uma faísca aí dentro e te fez enxergar as coisas de um jeito completamente novo, então o primeiro passo da sua revolução já foi dado. Mas não vamos parar por aqui, certo? Para garantir que essa chama continue crescendo, faça o seguinte: dê um like neste vídeo. Pense nele como um sim para o universo, dizendo que você está pronta para mais. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que a gente revelou hoje é só a ponta do iceberg. Temos muito mais segredos para desvendar juntos, e você não vai querer ficar de fora da próxima conversa. Ah, e não seja tímida. Use os comentários para contar qual foi a maior ficha que caiu para você hoje. Sua história pode ser a inspiração que outra mulher estava precisando.